Hoje nós vamos mostrar como fazer um Hello World, um programa Hello World e como fazer o upload dele. Primeiro ponto, nós vamos entrar com azure.com, que nos leva ao site do Azure, propriamente dito. Com eles estamos prontos para em Sign In, fazer Sign In. Nesse momento vai ser pedido o Live ID que vocês fizeram o cadastro da conta Azure de vocês, seja via Azure Pass, seja via introdutório ou qualquer outra. Vocês entram com a sua conta, sua senha e pronto. Aqui está a nossa console, a console do Azure. E essa é uma console muito simples de operar com. Aqui estão as minhas contas, eu tenho duas subscrições. Dentro dessas subscrições eu tenho uma subscrição que já foi desativada. E eu tenho uma outra que ainda é ativa, que particularmente é do Azure Pass. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um Hosted Service. Vamos lá. O que é um Hosted Service? É um serviço hosteado onde eu vou colocar um conjunto grande de aplicações, ou grande ou não, de máquinas rodando dentro de uma mesma conta. Certo? Então, no primeiro caso, eu venho, crio uma nova conta. Vamos chamar isso aqui de Azure Pass. Aqui de Azure Pass, AZ Pass. Eu escolho uma região, existem várias regiões do mundo, você escolhe qual. O sul dos Estados Unidos, hoje em dia, é o mais interessante, mais perto do Brasil. E particularmente, como eu não vou fazer nenhum deployment no momento, eu seto a opção do Not Deploy. E para que a gente veja o botão de OK, eu venho aqui em 75%, dou OK, ele valida, volto ao normal. E o que a gente tem? A gente tem uma conta, né, do serviço Azure Pass, que é onde vai habitar o nosso programa sendo criada. Ótimo, uma vez criada, a gente está pronto então para fazer a nossa aplicação. Para isso, eu vou dentro do Visual Studio, abro o Visual Studio, crio um novo projeto, e nesse caso, esse novo projeto, ele tem que ser do tipo Cloud, né? .NET Framework 4.0, e eu dou um nome, por exemplo, AZPass, que é o nome da minha aplicação de Hello World. Feito isso, eu tenho um conjunto de templates, né, onde eu posso colocar um ou mais tipos de processos. Nesse caso, vou chamar ele de Web Azure Pass, que é um site ASP.NET super simples, nenhum mais outro tipo de processamento ao longo do caminho, e eu mando criar. Quando eu crio, dois tipos de projetos são criados. O primeiro é um projeto que vocês já conhecem, é um projeto ASP.NET. Eu vou colocar simplesmente via Azure Pass. E essa aqui é a minha aplicação, uma aplicação comum. Eu posso dar um F5, ver a minha aplicação rodando. No SDK tem um emulador do Azure. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer também é ver basicamente as propriedades desse outro projeto que tem todas as configurações do Azure. No caso Full Trust, eu tenho uma instância e eventualmente eu posso ter o diagnóstico habilitado, nesse caso ou não, e eu vou usar HTTP. Se eu quiser algum setting de string e assim por diante, aqui eu ponto. Meu endpoint só reforçando HTTP, pode ser HTTPS, TCP. Local Storage eu não tenho nenhum, não uso certificado e não tenho nenhuma VPN nesse momento, e que faz com que meu programa seja muito simples. O normal agora é F5, a gente testar ele localmente dentro do emulador do Azure, mas como ele é muito simples, eu já sei que ele funciona. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um build solution, tá? Compilando e gerando um pacote. Né? Na verdade, são dois pacotes: um pacote que tem o código propriamente dito e um pacote que tem as configurações do Azure. Próximo passo é basicamente ir nessa função de publish
E como eu vou fazer nesse primeiro momento o Create Service Package Only, eu vou simplesmente criar o meu pacote e vou colocar na mão, ou usando a console do Azure via browser, o meu pacote, subindo ele na internet. O que acontece? Ele prepara o pacote e me dá aqui o diretório onde foram criados dois pacotes, um com a configuração do serviço e o outro que é com os binários propriamente ditos, com o meu projeto e assim por diante. Último passo, passo também importante, agora a gente fazer o deployment, né? Então, primeira questão, eu vou fazer, tem dois tipos de deployment, eu vou fazer no staging, não vou para a produção, eu vou fazer um AZPass teste, esse é o nome que eu dei aqui em geral. Vou primeiro colocar o lugar que eu copiei aqui da outra janela do Visual Studio, o diretório onde está o meu pacote, pego ele e pego o meu pacote. No segundo, mesma coisa, eu dou o diretório, fiz um copy and paste no Visual Studio e eu acho então a minha configuração do serviço. Feito isso, fantástico. Ele está me reclamando. Se vocês derem uma olhada aqui, ele está dizendo: olha, toma cuidado que só tem uma instância. Então, se eu tiver que parar essa instância, você não vai conseguir atingir o 99,95 de uptime da sua aplicação. Tá? Como eu estou só na fase de teste, eu ignoro esse ponto e digo: eu quero submeter da mesma forma. Feito isso, o deployment ele começa a ser feito, ele está preparando o upload, que é o passo 1. Em seguida, ele faz o upload propriamente dito. Começa a fazer a criação. No momento ele está inicializando o meu processo. Já no stage, você já vê aqui quantos cores vão ser usados, basicamente um nessa parte. Aqui você já vê também interessante uma URL. Essa URL ela tem um número bem estranho, mas é um URL só para teste, só para que você faça o teste. Ela não tem um nome como otavio.cloudapp.net, né? Basicamente para você usar em stage, ele sempre vai criar isso aqui. O número de cores é aquele que eu coloquei, versão do sistema operacional. Este é o momento que a gente começa a startar o host propriamente dito, né? O pacote ele foi enviado para uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela foi montada, foi provisionado uma máquina em particular para ele e agora ele está subindo para está startando essa máquina virtual, está startando o IS e assim por diante para que rode o seu aplicativo. Neste momento a máquina virtual está levantando, ela muda de estado para o Waiting for Host. Finalmente, ele fica pronto para você trabalhar com ele, está aqui tudo ready. Sua aplicação, então, ela já está na nuvem e cabe a nós o que? Testá-la. Para isso, basta clicar nessa URL, que é essa URL estranha. A primeira vez vai fazer caching, etc. Ainda demora um pouquinho mais. Ela está entrando no ar. E aqui eu tenho o Welcome to ASP.NET via Azure Pass, que foi o que a gente fez. E se eu clicar de novo, provavelmente muito mais rápido e a partir de agora, sempre que vier, de uma forma bastante rápida. Feito isso, acho que vale a pena ainda a gente aprender a parar, para a gente não pagar caso a gente não esteja dentro de uma oferta gratuita. A primeira questão é parar, e isso não quer dizer que você ainda não está pagando. Enquanto a máquina virtual estiver alocada para um processo seu, você vai estar pagando esse aluguel. É como se você tivesse viajado e ainda continua pagando aluguel, né? Só quando você fecha o contrato, e fechar o contrato significa
deletar essa aplicação dentro do Azure. Isso é importante para que você possa administrar o custo do Azure e no meu caso, como eu estou com o Azure Pass, eu tenho um mês gratuito, até 3 CPUs, 3 máquinas. Com isso eu posso simplesmente vir deletar e fecho o Azure, e a partir desse momento eu não estou mais pagando nada em relação ao Azure. Com isso eu completo essa demonstração e obrigado pela atenção de vocês.